Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele jantar de Natal. Diante de 30 parentes, meu pai levantou a taça, olhou diretamente para mim e anunciou que eu era uma vergonha para a família. Minha irmã ainda completou, debochando, como se aquilo fosse um espetáculo preparado só para me destruir. Naquele instante, eu percebi que não tinha mais nada a perder, mas eles tinham. O que nenhum deles imaginava é que aquela humilhação pública seria o começo da pior fase das vidas deles, e da minha liberdade. A partir daquela noite, cada palavra que disseram, cada riso abafado, cada olhar de desprezo, voltou para eles como um peso que ninguém estava preparado para carregar. E agora, eu vou contar exatamente como tudo aconteceu. E por que eu nunca voltei para aquela família. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que não fazia parte da família que levava meu sobrenome, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceria naquele Natal. Durante anos, fui a filha que servia de contraponto para exaltar a perfeição da minha irmã Clara, a queridinha dos meus pais, a princesa criada para ser vista, admirada e seguida. Já eu, Mariana, fui moldada para o silêncio, a que nunca era boa o bastante, a que trabalhava demais, estudava demais, questionava demais. A que, segundo meu pai, não entendia o próprio lugar. Eu tentei, juro que tentei. Fiz faculdade, trabalhei, fui independente desde cedo, mas cada conquista parecia um insulto dentro daquela casa onde hierarquia valia mais do que amor. Minha mãe, Regina, vivia para preservar aparências. Meu pai, Augusto, sempre fez questão de controlar cada gesto, cada palavra, cada passo nosso. E Clara, Clara apenas colhia os frutos de ser tudo o que eles sempre quiseram, submissa, encantadora e obediente. O jantar de Natal daquele ano foi na casa dos meus avós, em Belo Horizonte. 30 parentes preenchiam a sala como se fosse um cenário preparado para um espetáculo que eu não sabia que estrelava. As taças brilhavam, as luzes piscavam, o cheiro de peru assado perfumava o ambiente, uma verdadeira encenação de felicidade. Eu cheguei sozinha, como sempre, e mal tive tempo de colocar minha bolsa na cadeira antes de perceber os olhares tortos, cochichos abafados e uma tensão que parecia vibrar entre as mesas. Quando o jantar estava quase terminando, meu pai levantou-se lentamente, como quem sabe que está prestes a entregar um decreto. Ele ergueu a taça, pediu silêncio e anunciou, diante de todos: Mariana, você é uma vergonha para nossa família. E por isso, está fora. A frase cortou o ar como uma lâmina. Senti o peso do mundo cair sobre meu peito, não pelo conteúdo, mas pela frieza calculada. Ele queria espetáculo. Ele queria a plateia. Antes que eu pudesse reagir, Clara completou, com aquele sorriso de quem nunca precisou lutar por nada: não quis obedecer à vontade do papai, agora vai colher as consequências. Alguns parentes riram. Outros desviaram o olhar para não se comprometer. Mas ninguém, absolutamente ninguém, disse uma palavra em minha defesa. Eu estava sozinha no centro de uma arena onde todos haviam escolhido seus lados muito antes daquele momento. Eu respirei fundo, sentei-me novamente e observei cada rosto, um por um, gravando a expressão de cada pessoa que aceitava minha expulsão com naturalidade, como se fosse apenas mais um acontecimento festivo. Não chorei. Não abaixei a cabeça. Eu apenas senti uma estranha clareza se instalar dentro de mim. Ali, naquela noite, percebi que eu jamais poderia fazer parte de uma família que celebrava a minha humilhação. O que eles não sabiam é que, naquele instante, algo dentro de mim despertou, não ódio, não vingança impulsiva, mas a certeza de que toda decisão tem consequências. E a deles, especialmente a deles, estava prestes a mudar tudo para sempre. Eu fechei minha bolsa, coloquei meu casaco e me levantei sem pressa. Olhei para meu pai, que parecia satisfeito com o próprio discurso. Olhei para minha mãe, cujo único movimento foi ajustar a pulseira cara no pulso, como se qualquer emoção pudesse manchar sua imagem impecável. E olhei para Clara, que sorria como quem acreditava ter vencido alguma guerra. Quando desejei Feliz Natal a todos e caminhei em direção à porta, ainda não tinha ideia exata do que aconteceria a seguir.
Mas algo dentro de mim já sabia, aquela noite seria lembrada por todos, não pelo show cruel que eles criaram, mas pelo que se tornaria depois. Porque, a partir daquele momento, não fui eu quem perdeu uma família. Foram eles que perderam a única pessoa que ainda poderia ter mostrado o que realmente significa amor, verdade e lealdade. E nenhum deles estava preparado para o preço que estava por vir. Quando saí da casa dos meus avós naquela noite, a rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos enfeites de Natal pendurados nos postes. O contraste entre a calmaria externa e o tumulto que vibrava dentro de mim era quase irônico. Eu caminhei até meu carro com passos firmes, não porque estava bem, mas porque me recusei a permitir que qualquer fraqueza fosse visível para quem havia acabado de me sacrificar em público. Entrei no carro, fechei a porta e só então deixei o ar preso escapar dos meus pulmões. Mas mesmo ali, sozinha, eu não chorei. Talvez porque algo mais potente estivesse tomando espaço, algo que eu ainda tentava nomear. Dirigi de volta para meu pequeno apartamento em Contagem, onde a realidade era simples, honesta e infinitamente mais acolhedora do que a casa em que cresci. Minha vida podia não ser cercada de luxo, mas era minha. Meu trabalho como assistente administrativa em uma transportadora nunca impressionou meus pais, mas eu gostava da rotina, da autonomia, da sensação de construir algo com as próprias mãos. E mais importante, as pessoas lá me tratavam com respeito, coisa que nunca encontrei na minha própria família. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Mensagens de parentes que nem lembravam meu aniversário durante anos agora transbordavam fingida preocupação. Todos sabiam o que tinha acontecido. Alguns estavam preocupados, outros achavam que eu deveria ter sido mais compreensiva com meu pai. Teve até quem dissesse que eu devia pedir desculpas por ter deixado a situação desconfortável. Apaguei cada uma das mensagens sem responder. Se eram capazes de assistir calados enquanto eu era humilhada, não mereciam meu tempo agora. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei, minha chefe, Dona Vera, uma mulher que sempre me tratou com dignidade, percebeu algo no meu semblante. "Dormiu mal?" perguntou ela, com aquele jeito direto. Por um segundo, pensei em esconder tudo, mas numa mistura de cansaço e libertação, contei exatamente o que havia acontecido. Não dramatizei. Não floreei. Apenas relatei. Dona Vera ficou em silêncio por alguns instantes e depois disse: "Filha, tem família que a gente precisa amar de longe. E tem gente que só aprende quando perde aquilo que nunca valorizou." Foram palavras simples, mas entraram em mim como um farol em noite escura. Nos dias seguintes, a situação tomou proporções inesperadas. Começaram a circular entre conhecidos, inclusive colegas de trabalho, comentários sobre o que havia ocorrido no jantar. Minha família, tão preocupada em manter aparências, de repente virou assunto. E não da forma que desejavam. Alguns parentes, tentando salvar a própria imagem, começaram a espalhar versões distorcidas, insinuando que eu era rebelde, incontrolável ou ingrata. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o silêncio absoluto de meus pais e de Clara. Nenhum deles me procurou. Nenhum pediu desculpas. Nem uma mensagem, nem um telefonema, nem uma tentativa superficial de reconciliação. Era como se esperassem que eu voltasse rastejando, implorando para ser aceita de novo. Mas eles não conheciam a filha que criaram. A filha que aprenderá, desde muito cedo, a sobreviver sem afeto, sem acolhimento, sem apoio. A filha que descobriu que amor condicionado não é amor, é controle. Foi então que recebi uma ligação inesperada de Júlio, um ex-funcionário da empresa do meu pai. Ele havia trabalhado como gerente de projetos por quase 10 anos antes de ser convidado a pedir demissão por contrariar Clara em uma decisão interna. Atendi mais por curiosidade do que por vontade. "Mariana, fiquei sabendo do que aconteceu." "Sinto muito", disse ele, com sinceridade que me surpreendeu. "Mas preciso te contar uma coisa. Algo grave começou a acontecer por lá." Meu coração acelerou, mas mantive a voz neutra. "O que houve?" Ele hesitou, como se ponderasse se deveria mesmo me envolver. "A empresa do seu pai está passando por uma crise séria."
documentos irregulares, contratos atrasados, decisões impulsivas da sua irmã, muita coisa que vinha sendo varrida para debaixo do tapete agora está explodindo. E parece que o pessoal lá dentro está entrando em pânico. Fechei os olhos por um instante. Não por maldade, mas por reconhecimento. Era como ouvir uma peça de dominó caindo depois de anos sendo empurrada na direção errada. Por que está me dizendo isso, Júlio? Perguntei. Porque acho que eles vão tentar te procurar. E acho que você merece estar preparada antes que aconteça. Eu agradeci e desliguei. E naquela noite, deitada na minha cama, percebi algo novo surgindo, um pressentimento silencioso, quase palpável. Minha família havia me expulsado sem hesitar, mas agora, talvez pela primeira vez na vida, eles estavam prestes a enfrentar algo que não conseguiriam controlar. E eu intuía que, cedo ou tarde, bateriam à minha porta. Mas quando isso acontecesse, eu já não seria a mesma filha rejeitada de antes. Os dias seguintes foram uma espécie de calmaria tensa, como a pausa silenciosa antes de uma tempestade inevitável. Eu continuava trabalhando normalmente, mas uma parte de mim sabia que algo se movia nos bastidores. Júlio não era o tipo de pessoa que inventaria uma crise apenas para me causar desconforto. Se ele disse que a situação na empresa estava desmoronando, era porque realmente estava. E, como previsto, a primeira tentativa de contato aconteceu naquela mesma semana. Eu estava saindo do trabalho, já anoitecendo, quando vi uma figura familiar encostada no meu carro no estacionamento. A postura rígida, os braços cruzados, a expressão autoritária de meu pai. Não o via desde o jantar de Natal, e por um breve momento, uma sensação antiga de desconforto tentou emergir. Mas passou rápido. Muito rápido. Mariana, disse ele, como se pronunciasse o nome de uma desconhecida. Senhor Augusto, respondi, com frieza calculada. Você está bloqueando minha porta. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para descer do pedestal onde viveu a vida inteira. Precisamos conversar. Não, não precisamos. Agora, com licença. Tentei abrir a porta, mas ele colocou a mão, impedindo. Você não está entendendo a gravidade da situação, e insistiu. É sobre a empresa. Precisamos da sua ajuda. A palavra ajuda parecia pesada demais para ele. Quase engasgou enquanto pronunciava, como se fosse uma espécie de humilhação pessoal. Ajuda? Repeti, arqueando a sobrancelha. Engraçado, não foi isso que você disse diante de 30 pessoas há menos de 2 semanas. Pelo contrário, você deixou bem claro que eu não era parte da família. Lembra? Sua mandíbula se contraiu. Ele olhou ao redor, talvez constrangido por estar fora de seu terreno habitual, longe de bajuladores e de lugares onde sua palavra era lei. Não podemos discutir isso aqui. Eu não vou discutir em lugar nenhum, respondi. Agora, se puder sair da frente do meu carro, agradeço. Ele insistiu mais uma vez, com um tom que oscilava entre desespero e irritação. Mariana, escute. Sua irmã não está conseguindo lidar com a situação. Documentos foram perdidos, contratos estão atrasados, clientes estão ameaçando romper negociações. Clara não tem experiência para resolver esses assuntos. Você entende disso? Sempre entendeu. Por um instante, quase sorri. Não porque achasse graça, mas pela ironia da vida. Eles haviam me desprezado por anos por não seguir o caminho que projetaram para mim, e agora queriam justamente aquilo que ignoraram, minha competência. Eu sinto muito pelo que está acontecendo, pai, disse, mantendo a voz estável. Mas nada disso é responsabilidade minha. Mas você pode resolver. Ele elevou o tom, perdendo parte da postura controlada. Você sempre foi organizada, sempre lidou com contratos e prazos melhor do que qualquer um. Eu sei que você tem cópias de parte dos arquivos antigos. Júlio me disse, então é isso, interrompi. Você veio até mim não por arrependimento, não porque percebeu o que fez, mas porque precisa de alguém para limpar a bagunça que vocês mesmos criaram. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Eu não vou ajudar, finalizei.
E como você mesmo disse, eu estou fora. Abri a porta com firmeza, entrei e dei partida. Ele ficou parado ali, imóvel, vendo meu carro se afastar como se observasse algo escapar por entre os dedos. Nos dias seguintes, tudo começou a se intensificar. Primeiro, foi Clara. Ela me ligou em um domingo de manhã, sem aviso. Mariana? É a Clara, disse, com a voz mais baixa e contida que eu já ouvi. A gente precisa conversar. É urgente. Não temos nada para conversar, Clara. É sobre a empresa, sua voz falhou. Eu acho que fiz algumas coisas erradas. Nada grave, só pequenas decisões administrativas que talvez tenham causado alguns problemas. Ela estava tentando minimizar. Sempre tentou. Clara vivia cercada de pessoas que acobertavam suas falhas, então, para ela, toda consequência parecia uma injustiça do universo. Eu não posso te ajudar, respondi com firmeza. Você vai ter que lidar com isso sozinha. Mariana, por favor, você sabe que eu não entendo essas coisas. Ela elevou o tom, quase chorosa. Papai está pressionando, os clientes estão nervosos, a empresa está quase parando. Se isso estourar, vai estourar, cortei. E não vai ser culpa minha. Ela ficou em silêncio, talvez pela primeira vez encarando a própria incompetência sem alguém para salvá-la. Depois vieram as mensagens da minha mãe. Primeiro, curtas e formais. Precisamos resolver essa situação. Depois, melodramáticas. Seu pai está ficando doente de preocupação. E finalmente, arrogantes. Você não deveria agir assim. Isso não é comportamento de uma filha. Apaguei todas. Mas o ápice aconteceu quando um cliente importante da empresa do meu pai entrou em contato comigo, não por intermédio da minha família, mas porque alguém lá dentro comentou sobre minha competência. Mariana, ouvi falar muito bem de você quando ainda trabalhava com documentação contratual, disse o homem ao telefone. Estamos considerando mudar de equipe, porque sua irmã tem sido, digamos, ineficiente. Gostaríamos de saber se você trabalha com consultoria. O sorriso que se desenhou no meu rosto naquele instante não foi de satisfação, mas de confirmação. Eu não precisava da minha família para ser valorizada. Nunca precisei. No momento, não, respondi. Mas agradeço pela confiança. Desliguei, sentindo uma tranquilidade incomum. Porque, pela primeira vez, entendi uma verdade libertadora: eu não precisava me vingar. As consequências estavam vindo por conta própria. E a cada dia que passava, elas só pioravam. As coisas começaram a sair do controle de um jeito que nem eu poderia ter previsto. Eu sabia que a empresa da minha família estava enfrentando problemas sérios, mas não imaginava a velocidade com que os alicerces, antes tão orgulhosamente exibidos por meu pai, começariam a ruir. E, ironicamente, quanto mais tudo desmoronava, mais eles pareciam acreditar que eu seria a solução natural, como se o amor, o respeito e a dignidade não fossem pré-requisitos básicos para se pedir ajuda a alguém. Naquele início de semana, eu estava no trabalho finalizando relatórios quando meu celular vibrou com insistência. Era um número desconhecido, mas com DDD de Belo Horizonte. Atendi por impulso. Mariana? Aqui é o Dr. Álvaro, advogado da família. Precisamos conversar com urgência. Meu coração não acelerou, não gelou, não tremeu. Eu já estava além dessa fase. Dr. Álvaro, com todo respeito, eu não faço mais parte da família. A situação é mais séria do que você imagina, continuou ele. Há riscos legais envolvendo contratos assinados nos últimos meses. Alguns deles, incompletos. Outros, potencialmente nulos. Reconheci a formalidade na voz dele. O advogado de confiança do meu pai não fazia ligações pessoais. Se me ligou, é porque a casa estava realmente pegando fogo. E o que exatamente isso tem a ver comigo? Perguntei. Ele hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque revelá-la significaria admitir a incompetência de Clara e a negligência de Augusto. Sua irmã assumiu responsabilidades para as quais não estava preparada, disse, enfim.
e algumas decisões administrativas criaram um rastro difícil de apagar. Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Dr. Álvaro, espero que encontrem uma solução. Mas eu não serei essa solução. Desliguei antes que pudesse tentar argumentar. E foi nesse momento que percebi que a queda deles não seria silenciosa. Era uma avalanche. No dia seguinte, a tempestade bateu à minha porta, literalmente. Eu me preparava para sair quando ouvi batidas insistentes. Ao abrir, vi Clara. A maquiagem borrada, o cabelo bagunçado, a respiração descompassada. A imagem perfeita da desordem que ela sempre se recusou a admitir. Mariana, ela arfou. Eles vão me culpar por tudo. Cruzei os braços, apoiando-me no batente da porta. Não vão te culpar, respondi. Só vão finalmente enxergar quem você é. Ela apertou os lábios, claramente abalada. Você não entende. O papai está furioso. Mamãe está desesperada. Perdemos 2 contratos enormes ontem. 2. E agora tem uma auditoria marcada para a próxima semana. Os clientes querem explicações. Os advogados querem documentos. E eu não, sua voz falhou. Eu não sei onde estão muitos desses arquivos, Mariana. Eles sempre foram sua especialidade. A confissão pairou no ar como uma verdade proibida. Clara precisava de mim. A filha rejeitada, humilhada, minimizada. A que não tinha perfil empresarial, segundo Augusto. A que não servia para representar o sobrenome. Isso não é problema meu, respondi calmamente. Clara avançou um passo, quase em súplica. Eu sei que você me odeia, eu não odeio você. Ela me olhou surpresa. Eu apenas parei de tentar ser parte de uma família que nunca me quis. Ela respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, vi fragilidade verdadeira em seus olhos, não o drama performático que ela costumava usar para manipular situações. Se a auditoria descobrir os erros, o papai pode ser responsabilizado, criminalmente. Meu estômago revirou. Não porque eu tivesse pena, mas porque a dimensão da crise finalmente parecia se revelar. Os erros são tão graves assim? Perguntei. Ela desviou o olhar. Alguns documentos foram assinados sem validação jurídica, outros envolvem prazos que não cumprimos, e há coisas que eu nem deveria ter autorizado. Então a verdade emergiu como uma lâmina afiada. Clara tinha assumido funções muito acima de sua capacidade, e o orgulho dela a impediu de pedir ajuda antes que fosse tarde. Mariana, por favor, ela implorou. Eu não quero que tudo isso caia nas costas do papai. Ele pode ser duro, mas é pai, é nosso pai. Não, Clara, interrompi. Ele é pai seu. Nunca foi meu. A frase a atingiu como um tapa. Mas não desisti da firmeza. Eu não podia. Não depois de tudo. Ela chorou em silêncio por alguns segundos e depois voltou a falar. Só preciso que você me ajude a entender os contratos. A organizar os arquivos. A reconstruir o que posso ter perdido. É só isso. Eu te imploro. Por um instante, apenas um, considerei a ideia. Eu poderia ajudar. Eu realmente poderia. Mas a que custo? Eles nunca me pediram perdão. Nunca demonstraram arrependimento. Nunca reconheceram o que fizeram comigo no Natal. Agora só estavam aqui porque precisavam. Eu não podia continuar alimentando a dinâmica de ser útil apenas quando conveniente. Clara, eu não vou ajudar. Minha voz saiu firme, mas serena. Vocês fizeram escolhas. Agora vão lidar com elas. Ela deixou escapar um soluço desesperado, como alguém que percebe que está afundando sem salvação. No fim da tarde, a notícia começou a circular discretamente. A empresa de Augusto estava oficialmente sob investigação preliminar. Nada público ainda, mas iminente. A cada hora que passava, mais mensagens chegavam, mais tentativas de contato surgiam, mais ruídos se espalhavam. A cidade empresarial de Belo Horizonte parecia pequena demais para esconder o tamanho do escândalo que se formava.
E, pela primeira vez na vida, eu percebi algo com clareza absoluta: eu não precisava mover um dedo para que cada um deles enfrentasse as consequências. Elas estavam vindo sozinhas, e não iriam parar tão cedo. A notícia da investigação deixou minha família em estado de desespero absoluto. O que antes eram apenas rumores entre funcionários e clientes agora se transformava em uma ameaça real, concreta, capaz de arruinar o nome que meu pai tanto se orgulhava de ostentar. E isso, mais do que qualquer crise financeira, mexia com o ego dele de um jeito devastador. Eu soube que a situação tinha escalado quando recebi uma mensagem formal, sim, formal, do próprio Augusto: precisamos conversar. É questão de sobrevivência da empresa. Eu li, bloqueei e segui meu dia. Era libertador perceber que a mulher que por tantos anos se encolheu diante da autoridade do pai agora conseguia simplesmente ignorá-lo. Minha vida, pela primeira vez, não girava mais em torno das expectativas dele. Eu finalmente respirava sem carregar o peso daquela casa, daquele sobrenome, daquela máscara social sufocante. Mas é claro que eles não desistiriam tão facilmente. Na mesma semana, quando cheguei ao meu prédio depois do trabalho, encontrei minha mãe sentada nos degraus da entrada. De longe, parecia arrumada, como se estivesse indo a algum compromisso importante. De perto, percebi que seus olhos estavam inchados e suas mãos tremiam. Mariana, ela levantou-se devagar, a voz embargada. Podemos conversar? Não, respondi, passando por ela. Mas ela segurou meu braço, e por reflexo, virei-me. Sua irmã está desmoronando. Seu pai está desesperado. Você não tem ideia do que está acontecendo lá dentro. A ironia quase me fez rir. Eles nunca me deixaram saber o que acontecia lá dentro quando era conveniente. Agora queriam compartilhar o caos como se eu tivesse alguma obrigação emocional de acolhê-los. Não tenho mesmo, respondi. E não é problema meu. Ela respirou fundo várias vezes, tentando encontrar uma versão de fragilidade que me comovesse. Eu agi mal, sei disso. Mas você precisa entender, eu sempre tentei manter nossa família unida, mantendo as aparências? Interrompi. Ignorando tudo o que acontecia comigo? Fingindo que minha existência era inconveniente? O rosto dela empalideceu. Ela soltou meu braço devagar, como se finalmente entendesse que aquela velha dinâmica de controle emocional não funcionava mais comigo. Mariana, se você não nos ajudar, seu pai pode perder tudo. Pode ser processado. Pode ser preso. Ela disse isso olhando fixamente para mim, esperando que alguma reação brotasse, algum traço de preocupação filial. Não veio. Você não entende, continuei. Ele já me perdeu. Vocês me perderam no instante em que decidiram me expor ao ridículo naquela mesa de Natal. A menção ao evento fez minha mãe estremecer. Foi a primeira vez que a vi realmente quebrada, sem máscaras, sem o verniz social que ela tanto usava como escudo. Ele errou, ela murmurou. Mas estava nervoso, alterado, preocupado. Clara insistiu, Clara é adulta, retruquei. E vocês dois a criaram desse jeito. Agora lidem com o resultado. Ela visivelmente lutava contra as lágrimas. Mas não era arrependimento. Era medo. Pureza de medo. Pela reputação. Pelos bens. Pela imagem pública. Pelo nome. Nunca por mim. Por favor, sussurrou. Pelo menos fale com seu pai. Ele está adoecendo. Eu permaneci imóvel. E então, com voz calma, assustadoramente calma, respondi: não vou falar com ele. Não vou ajudar. Não vou voltar. Não vou fazer parte disso. Ela finalmente entendeu. E desabou. Assistir minha mãe perder o papel que desempenhou a vida inteira, a esposa impecável, a mãe que controlava tudo através de silêncio e convenções sociais, foi estranho. Não senti prazer. Não senti pena. Senti apenas distância. A constatação clara de que nosso vínculo, se um dia existiu, não sobreviverá aos anos de negligência. Ela saiu sem dizer mais nada. E nos dias seguintes, o caos só cresceu.
Clientes começaram a romper contratos oficialmente. Manchetes discretas começaram a circular em sites regionais sobre inconsistências administrativas na empresa de Augusto Duarte. Funcionários vazaram informações. Advogados pediram renúncia. E, segundo ouvi depois, até antigos aliados começaram a se afastar discretamente dele, como ratos pulando de um navio prestes a afundar. Foi então que Clara me ligou pela terceira vez. Mariana, a voz dela estava irreconhecível. Eles estão me responsabilizando por tudo. Você assinou documentos sem ler, respondi. É responsável por isso, sim. Ela começou a chorar. Não o choro melodramático de sempre. Era desespero cru. O papai disse que eu destruí o legado dele, soluçou. Disse que jamais deveria ter confiado em mim, que você seria muito mais competente. Eu não aguento mais. Por um instante, senti algo parecido com compaixão. Um instante apenas. Clara, vocês escolheram esse caminho. Vocês criaram essa estrutura. Vocês alimentaram esse sistema. Agora é hora de colherem o que plantaram. Houve silêncio do outro lado. Então é isso? Perguntou ela, a voz quebrada. Você vai simplesmente assistir tudo cair? Fechei os olhos. Eu não estou assistindo. Eu estou vivendo a minha vida. É diferente. Ela desligou sem se despedir. À noite, enquanto eu preparava um chá, finalmente percebi que algo estava mudando dentro de mim. A raiva havia sumido. A mágoa, dissolvido. O que restava era uma certeza inédita, quase libertadora: eu não precisava que eles sofressem. Apenas precisava deixar de sofrer por eles. E isso acontecerá. Finalmente. Mas, ainda assim, uma última reviravolta chegaria antes do fim. Uma reviravolta que eu jamais teria previsto, e que fecharia este ciclo de uma vez por todas. A última reviravolta veio numa manhã de sábado, quando o interfone tocou com insistência. Eu não esperava ninguém, meus finais de semana eram sagrados, dedicados a descansar, organizar minhas coisas e, principalmente, cultivar uma paz que eu jamais conheci enquanto vivia sob o domínio da família Duarte. Atendi com um suspiro. Mariana? A voz grave, cansada e trêmula de meu pai ecoou pelo alto-falante. Sou eu. Preciso falar com você. É urgente. Por um momento, considerei fingir que não estava em casa. Mas algo dentro de mim dizia que essa conversa precisava acontecer, não para salvá-lo, mas para encerrar, de uma vez por todas, aquilo que ainda restava entre nós. Apertei o botão e permiti que subisse. Quando abri a porta, me deparei com uma versão de Augusto que eu jamais tinha visto: roupas amassadas, olheiras profundas, ombros curvados. O homem que sempre caminhou pelo mundo como se fosse dono dele agora parecia menor. Envelhecido. Vencido. Posso entrar? Perguntou, quase em sussurro. Concordei com a cabeça. Ele entrou devagar, como se cada passo carregasse o peso dos últimos meses. Ficou parado no meio da sala, incapaz de sustentar meu olhar por mais de um segundo. Mariana, começou, mas a voz falhou. Ele engoliu seco e recomeçou. A empresa acabou. Oficialmente. Perdemos os últimos contratos ontem. Os bancos cancelaram linhas de crédito. A auditoria encontrou falhas que não consigo explicar. Funcionários estão pedindo demissão. Advogados abandonaram o caso. E sua irmã? Ele levou as mãos ao rosto, exausto. Clara está em um estado lamentável, continuou, com esforço. Ela não para de repetir que tudo é culpa dela. Que decepcionou a família. Que você teria feito tudo melhor. Aquilo despertou uma pontada dentro de mim. Não compaixão, mas pena pelo ciclo doentio que Clara continuava repetindo. Crescer sob o favoritismo cega tanto quanto crescer sob rejeição. E sua mãe, ele hesitou. Sua mãe está perdida. Os amigos do clube se afastaram. As mentiras vieram à tona. Ela não consegue sair de casa.
Eu o observei em silêncio. Pela primeira vez, não senti a necessidade de justificar nada, nem de protegê-lo, nem de revidar. Ele estava colhendo exatamente o que plantou. E você veio aqui por quê? Perguntei. Augusto ergueu o rosto. E então, pela primeira vez em toda a minha vida, eu vi meu pai, vulnerável. Sem máscara. Sem arrogância. Sem a imponência que sempre usou como arma. Eu vim, ele respirou fundo, como se fosse arrancar algo de dentro. Eu vim pedir seu perdão. A sala ficou silenciosa. Eu encostei na parede, cruzando os braços. Ele continuou, trêmulo, eu errei. Eu errei muito. Com você, principalmente. Eu deixei que meu orgulho, minha necessidade de controle, minha criação rígida, tudo isso me cegasse. Eu repeti o que meu pai fez comigo. E fiz pior, porque eu fiz isso com uma filha que não merecia. Eu acabei com você naquela noite, Mariana. Eu vi isso nos seus olhos. Mas só percebi quando tudo começou a desabar. Ele se aproximou um passo, mas parou quando percebeu que eu recuei sutilmente. Eu não estou pedindo que volte. Não estou pedindo que nos ajude. Não estou pedindo que salve o que resta. Só quero que saiba que sua voz fraquejou. Que eu sei o que fiz. E que sinto muito. As palavras pairaram no ar como algo que nunca pensei que ouviria. Mas o que eu senti? Nada. Não ódio. Não alívio. Não vingança. Apenas paz. Pai, comecei calmamente, eu passei anos desejando ouvir isso. Décadas, talvez. Mas agora que você disse, eu percebo que não preciso mais. Você está arrependido? Ótimo. Isso é seu. Não o meu. Ele engoliu seco, como se aquela resposta fosse um golpe inesperado. Eu não posso voltar para aquela família, continuei. Porque aquela família nunca me quis. O que vocês tinham para me oferecer não era amor. Era controle, aparência, submissão. E eu não quero nada disso na minha vida adulta. Eu construí algo meu. Pequeno, mas meu. E eu não vou abrir mão disso. Augusto passou a mão pelo cabelo, claramente desconcertado. Mas, não há chance nenhuma? Nem de recomeçar? Eu balancei a cabeça suavemente. Não. Não como família. O que eu desejo é que vocês sigam o caminho que escolheram. Com suas decisões. Com suas consequências. E eu seguirei o meu. Ele levou alguns segundos para processar aquilo. Quando finalmente entendeu, seus ombros caíram, como se a última esperança que ainda carregava fosse enfim apagada. Entendo, murmurou. E você tem razão. Não tenho direito de pedir nada. Virou-se para ir embora. Mas antes de alcançar a porta, parou, respirou fundo e disse, obrigado por ouvir. Mesmo que não tenha sido o que esperei. E saiu. Fiquei olhando a porta fechada por longos minutos, sentindo uma serenidade profunda tomar conta de mim. Eu não tinha vencido pela ruína deles. Não tinha vencido pela queda da empresa, nem pelos escândalos, nem pelos afastamentos sociais. Minha vitória não estava nas consequências do que fizeram comigo. Minha vitória estava no fato de que eu já não pertencia mais àquele mundo. E, pela primeira vez, eu não queria pertencer. Nos meses seguintes, a empresa Duarte desapareceu do mercado. Clara, segundo soube, procurou ajuda profissional para lidar com a pressão que sempre ignorou. Minha mãe afastou-se da vida social. E meu pai, isolado, passou a viver com uma humildade que eu jamais imaginei. E eu? Continuei minha vida. Com meu trabalho, meus amigos, minha liberdade. Sem luxos, sem grandes títulos, mas com algo que minha família nunca teve, paz interior. Nunca mais reatei laços com nenhum deles. E, sinceramente, não sinto falta. Porque a verdadeira libertação não foi vê-los pagar pelo que fizeram, mas finalmente viver uma vida onde ninguém mais determinava meu valor. E isso sim foi a maior vitória da minha história.
Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas. Aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, porque todos os dias trazemos histórias emocionantes como essa, de superação, coragem e liberdade. E agora eu quero saber, você faria o mesmo que a filha fez? Na sua opinião, ela tomou a decisão certa ao seguir a própria vida e não voltar para a família que a rejeitou? Deixe sua opinião nos comentários, vou adorar ler. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo. Assim eu posso passar nos comentários e deixar um coração especial para você. E não esqueça de compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e independência. Quem sabe ela não inspira outra pessoa que está passando por algo parecido. Obrigado por estar aqui comigo, sua presença faz toda a diferença.